Você já se sentiu sozinho, perdido no meio de uma dor que parece insuportável? Imagine estar no centro de uma tempestade emocional, com o vento da angústia e da tristeza chicoteando seu rosto e o som de sua alma se quebrando. A dor, muitas vezes, vem sem avisar, e quando menos esperamos, estamos imersos nela. Talvez você esteja vivendo esse momento agora, ou, quem sabe, passou por algo assim em algum ponto da sua vida. Mas uma coisa é certa, todos nós, em algum momento, já nos encontramos nesse lugar sombrio onde a dor nos impede de ver qualquer luz. A pergunta que surge é: onde está Deus quando mais precisamos dele? Onde está a sua voz quando mais desejamos ouvir um consolo, um guia, uma palavra que nos traga paz e esperança? É neste exato momento de desespero, em que a dor parece dominar, que surge a pergunta crucial: como ouvir a voz de Deus em meio à dor? Talvez você tenha se questionado sobre isso em algum momento de sua vida, quando as palavras de conforto de amigos e familiares já não têm mais efeito, quando as orações parecem não ser ouvidas, quando o vazio toma conta de tudo. Fica difícil acreditar que Deus está realmente ali, falando conosco. Mas a verdade é que, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, a voz de Deus está presente. Ela não se manifesta da maneira que esperamos, nem sempre de forma audível ou grandiosa. Às vezes, ela vem de maneira suave, quase imperceptível. Quando a dor nos toma por completo, a tendência é nos fecharmos nossos ouvidos, nossos corações e nos perdermos no sofrimento. A dor nos cega e tudo o que queremos é sair dela, escapar, mas por vezes o que Deus quer é justamente o oposto: que paremos, que silenciemos o caos dentro de nós para que possamos ouvi-lo em meio ao turbilhão. É fácil buscar a voz de Deus quando as coisas vão bem, quando a vida segue tranquila, mas é nos momentos de dor, de lamento, de sofrimento profundo que nossa fé é realmente testada. E é exatamente nesse teste que muitas vezes encontramos a voz de Deus. Mas como podemos reconhecê-la se a dor nos abafa? A resposta começa com a nossa disposição de escutar. Isso exige que tomemos um momento para nos aquietar, para silenciar o clamor do mundo e nos voltar para dentro. Deus não é um Deus que grita. Sua voz não é a que ecoa nas multidões, mas a que sussurra em nosso coração, em nosso íntimo. No momento mais profundo da dor, quando parece que nada pode aliviar o peso que carregamos, a voz de Deus pode ser sentida em um toque suave, na paz que invade nossa alma, mesmo que temporariamente. Muitos esperam que Deus se manifeste de uma forma grandiosa. Um raio, um terremoto, algo que rompa o céu e nos mostre que Ele está lá. Mas como lemos na história de Elias, Deus frequentemente se revela em um suave sussurro, no silêncio da dor. Quando Elias estava fugindo e se sentindo desamparado, ele não encontrou Deus no fogo, no vento forte ou no terremoto. Ele o encontrou no sussurro, na quietude de sua alma, na calma após a tempestade. Isso nos ensina que muitas vezes é necessário calarmos o mundo ao nosso redor para ouvir Deus. A dor, se não for devidamente encarada, pode ser uma grande distração. Ela nos engole, nos faz focar apenas no sofrimento e, dessa forma, nos impede de ouvir a voz que nos guia, que nos consola. Deus está sempre falando, mas é preciso atenção, paciência e disposição para ouvi-lo, especialmente quando estamos em dor. Deus não nos abandona. Ele não se esconde de nós, mas muitas vezes somos nós que, devido à dor, não conseguimos perceber sua presença. Ele pode falar em momentos de silêncio, nos gestos mais simples, nas palavras mais suaves.
Às vezes, ele fala por meio de um amigo, por meio de uma passagem bíblica que toca nosso coração, ou até mesmo em uma simples oração que sentimos no fundo de nossa alma. Você já teve um momento em que, mesmo na dor, conseguiu sentir a presença de Deus? Como você interpretou esse momento? Pense nisso por um instante. Já parou para refletir sobre o que Deus pode estar dizendo em sua vida, mesmo quando o sofrimento parece sufocar tudo? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Sua história pode tocar outras pessoas que estão passando por momentos semelhantes. A vida tem seus momentos de calmaria, mas também há aqueles momentos de tormenta. Imagina-se no deserto, uma vasta extensão de areia sem fim, onde o calor abrasador parece te consumir por dentro. Você está sozinho, sem água, sem esperança, sem direção. É assim que nos sentimos quando a vida nos empurra para o deserto da dor. Este é o lugar onde as dificuldades se acumulam, onde o sofrimento parece sem fim e onde a sensação de solidão é imensa. Mas, como é curioso, o deserto, esse lugar árido e sem vida, pode ser exatamente onde Deus fala conosco com maior clareza. O deserto é o lugar da prova, do teste, onde nossa fé é refinada. A dor nos leva ao deserto, a um espaço de solidão, onde tudo o que podemos fazer é olhar para dentro de nós mesmos e nos perguntar: Deus, onde você está? Durante o sofrimento, muitas vezes, buscamos respostas em todo lugar, exceto em nós mesmos. Queremos consolo, alívio, algo que nos tire do vazio, da solidão. Mas Deus sabe que o deserto é o lugar onde Ele pode nos moldar de uma maneira única. No deserto, todas as distrações caem, e sem nada ao nosso redor para nos prender, estamos mais preparados para ouvir a sua voz. Se olharmos para a Bíblia, vemos o exemplo de grandes homens e mulheres de fé que enfrentaram seus próprios desertos. Elias, por exemplo, foi enviado ao Monte Horebe, onde se escondeu em uma caverna depois de fugir da rainha Jezabel. Ali, sozinho e com medo, ele se sentia completamente abandonado. Mas, mesmo na sua solidão, Deus falou com ele. E não foi por meio de um grande fenômeno como o vento forte, o terremoto ou o fogo. Ele ouviu um suave sussurro. A voz de Deus se revelou no silêncio do deserto. É nesse momento, quando tudo o que resta é o deserto da nossa alma, que Deus se revela. E assim como Elias, muitas vezes somos chamados a esperar e ouvir, porque Deus tem algo mais profundo para nos mostrar em nossa dor. Ele não se manifesta apenas nas vitórias, mas também nos momentos de desespero. Não é nos grandes momentos de triunfo que nossa fé é forjada, mas nas noites longas, no calor do deserto, nas horas de sofrimento. Deus não nos deixa no deserto para nos punir. Pelo contrário, Ele nos conduz por ali, porque sabe que no silêncio do deserto é onde podemos ouvi-lo claramente, onde podemos nos afastar do ruído da vida e olhar para Ele com os olhos da fé. No deserto, somos purificados. A nossa dor nos leva a um lugar de reflexão, de rendição, onde podemos ouvir sua voz suave e reconfortante. Quando você está no deserto, não se concentre apenas na dor. Em vez disso, olhe para o Senhor e pergunte-se: o que Deus quer me ensinar aqui? Ele está te moldando, te preparando para algo maior, algo que talvez você não consiga ver no momento, mas que será revelado conforme você seguir adiante. Na história de Jesus, vemos também um exemplo de deserto espiritual. Após o batismo, ele foi levado ao deserto para ser tentado. Lá, ele enfrentou a solidão, a tentação e a dor. Mas foi no deserto que ele teve a oportunidade de confiar completamente em Deus. Ele não se afastou do deserto. Ele o enfrentou, e foi através desse confronto que ele se preparou para a sua missão maior. Você já passou por um momento de deserto espiritual? O que você aprendeu enquanto estava lá? Pense bem.
Em que áreas de sua vida você tem encontrado deserto? No relacionamento, na fé ou até mesmo na saúde? O que você acredita que Deus está tentando ensinar você nesse momento? É nesses momentos de desespero que a verdadeira transformação pode acontecer. E a grande pergunta é: você está disposto a ouvir? Deus está pronto para falar com você, mas Ele precisa que você se abra, que ouça sua voz no deserto da sua dor. É uma pergunta difícil. Por que Deus permite que soframos? Porque a dor parece ser uma parte inevitável da nossa jornada. Quando estamos no olho do furacão, é difícil compreender o propósito por trás de tudo aquilo. A dor é uma realidade que ninguém deseja, mas todos nós enfrentamos em algum momento da vida. Ela pode ser física, emocional ou espiritual. Mas uma coisa é certa: ninguém está imune à dor. Paulo, em 2 Coríntios 4,17, escreveu algo profundo sobre a dor. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória que pesa muito mais do que qualquer sofrimento. Isso nos mostra que a dor tem um propósito, ela tem uma finalidade. A dor não é algo que simplesmente acontece sem razão. Ela tem a capacidade de nos moldar, de nos preparar para algo maior. Quando passamos por tribulações, nossa fé é refinada. A dor nos obriga a olhar para dentro de nós mesmos, a refletir sobre o que realmente é importante e o que precisamos mudar em nossas vidas. Muitas vezes, Deus usa a dor para nos aproximar dele, para nos fazer depender mais dele. O sofrimento nos ensina a confiar, a entregar tudo nas mãos de Deus. A dor também nos ensina humildade. Quando estamos sofrendo, muitas vezes nos sentimos pequenos, impotentes. A dor nos lembra de nossa fragilidade, de que não temos controle sobre tudo. E isso, em última instância, nos leva a depender de Deus de forma mais completa. O sofrimento nos tira da nossa zona de conforto, nos faz ver o mundo de uma perspectiva diferente, mais profunda. Você já parou para pensar que a dor que você está enfrentando pode estar te preparando para algo maior? Muitas vezes, o sofrimento é apenas o início de uma nova fase em nossa vida. Uma fase onde Deus nos usará de uma maneira mais poderosa do que jamais imaginamos. Ele nos fortalece através da dor, nos molda e nos faz mais parecidos com Cristo. A dor é a ferramenta que Deus usa para nos transformar, para nos purificar. Você já percebeu algum crescimento espiritual em sua vida após um período de dor? Como a dor te moldou? Eu te convido a pensar: o que a dor está te ensinando neste momento? Está te aproximando de Deus ou te afastando? Está te ajudando a crescer ou a se perder? Às vezes, a dor parece ser insuportável. E ao procurar alívio, muitos de nós buscamos respostas no mundo. Procuramos por coisas, pessoas ou até comportamentos que possam nos dar algum tipo de conforto temporário. Mas a verdadeira paz, aquela que vem de Deus, é diferente de qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Em João 14:27, Jesus disse: "Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá." A paz que Jesus oferece é uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da sua presença em nossas vidas. Mesmo em meio à tempestade, a paz de Deus pode invadir nosso coração se estivermos dispostos a recebê-la. A paz de Deus não é apenas a ausência de conflito ou sofrimento. Ela é uma tranquilidade interior, uma serenidade que nos capacita a enfrentar qualquer adversidade com confiança e fé. Quando ouvimos a voz de Deus, recebemos sua paz, que nos fortalece e nos dá coragem para seguir em frente, mesmo quando tudo parece desmoronar ao nosso redor. Deus não nos promete que não teremos dor, mas Ele promete estar conosco em cada momento.
da nossa vida, nos guiando, nos consolando e nos oferecendo sua paz. Ele está mais perto de nós do que imaginamos. E quando conseguimos ouvir sua voz, encontramos paz em meio à dor. Você tem experimentado essa paz que só Deus pode oferecer? Como você a percebeu em sua vida? Pense. Em que momentos da sua vida você tem experimentado a paz de Deus, mesmo no meio da dor? Já conseguiu ouvir a voz de Deus, trazendo essa paz para o seu coração? Se essa história tocou seu coração, deixe seu amém nos comentários.